Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Ele era um rei numa cidade de titãs, um homem que construiu uma ema do zero. Ela era sua esposa grávida, a mulher que deveria ser o coração daquele império. Mas na noite do seu 35º aniversário, rodeado por uma constelação de ricos e poderosos, Julian Croft olhou para sua esposa Elenanena e disse as 4 palavras que iriam destruir o mundo perfeito deles. Diante de todos, ele a chamou apenas de acompanhante. Achou que fosse uma frase qualquer, uma piada sem importância. Ele não fazia ideia de que era uma declaração de guerra. Pela manhã, a vida privada deles era a história mais pública do mundo, e os papéis do divórcio já eram virais. A cobertura flutuava sobre a cidade de Nova York como um reino à parte. Do 72º andar. A cidade não era um lugar de barulho e correria, mas uma tapeçaria cintilante e silenciosa, disposta para o prazer do seu dono, Julian Croft. Julian não apenas vivia na cidade. Ele dominava seu horizonte, tanto literal quanto figurativamente. Sua empresa de tecnologia, Nexus Dynamics, havia remodelado o cenário digital, tornando-o bilionário. Antes dos 30 anos. Agora aos 35, era um ícone de inovação implacável e riqueza estonteante. Sua esposa, Helena Vance, estava diante das janelas do chão ao teto, uma mão repousando protetoramente sobre a curva suave de sua barriga. Grávida de 6 meses, ela se sentia uma extensão da vista. Linda, admirada, mas no fim das contas, parte da paisagem. As luzes da cidade lançavam sombras longas e dançantes pela sala de estar cavernosa. Um espaço tão meticulosamente projetado que parecia mais uma galeria de arte moderna do que um lar. Os pisos de mármore branco brilhavam, refletindo uma coleção cuidadosamente curada de móveis minimalistas. E arte abstrata que custava mais do que as casas suburbanas onde ela cresceu. Era uma bela jaula, e as grades eram forjadas do amor de Julian. Um amor possessivo, avassalador. No início, era intoxicante. Elenanena, uma curadora de arte afiada e respeitada, fora levada pela sua inteligência feroz e foco inabalável. Ele a perseguia com a mesma energia implacável que aplicava a uma aquisição corporativa. Ele não queria apenas namorá-la. Queria possuir cada faceta de sua vida. Ele a convenceu a deixar o emprego na galeria, argumentando que ela não precisava trabalhar, que seu olhar para a beleza era melhor aplicado à vida deles juntos. Você é a minha obra-prima, ele, murmurou contra o cabelo dela uma noite, depois de fazerem amor num hotel parisiense com vista para o Sena. Por que eu deixaria outra pessoa te exibir? Na época, pareceu a coisa mais romântica que ela já tinha ouvido. Agora, ecoava em sua mente com um tom mais sinistro. Lentamente, imperceptivelmente, ele foi esculpindo sua independência. Suas amigas foram gradualmente substituídas pelas esposas dos sócios de negócios dele. Seus dias antes cheios de desafios profissionais e descobertas artísticas tornaram-se uma agenda cuidadosamente gerida de aulas de pilates, almoços beneficentes e provas de roupa para o fluxo interminável de galas e eventos. Ele chamava isso de construir a marca deles. Ela começava a se sentir como um logotipo. Aquela noite era o auge dessa construção de marca. O jantar de aniversário de 35 anos de Julian não era uma simples comemoração. Era uma cúpula de poder disfarçada de festa. A lista de convidados, que Julian havia pessoalmente selecionado, incluía rivais do setor de tecnologia, tubarões de Wall Street, um senador e uma porção de celebridades de dinheiro novo. O local era o Etal, um restaurante tão exclusivo que não tinha placa, apenas uma porta discretamente marcada e uma lista de espera de 6 meses. Julian havia reservado o lugar inteiro. Você está quase pronta? A voz de Julian, suave e autoritária, cortou seus pensamentos. Ele surgiu do quarto, já uma visão de perfeição sob medida. Seu terno Tom Ford era da cor da meia-noite, ajustando-se ao seu corpo atlético sem um único vinco.
Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, e seus olhos azuis, normalmente acesos com cálculo afiado, estavam agora aquecidos com a antecipação da performance da noite. Quase, disse Helena, virando-se da janela. Ela apontou para os 2 vestidos, dispostos sobre a cama king size. Um era de seda verde esmeralda profunda, elegante e discreto. O outro era uma coluna prateada de lantejoulas, deslumbrante que brilhava como uma moeda recém-cunhada. Não consigo decidir, disse ela, com a voz mais suave do que pretendia. Julian se aproximou, seu perfume caro, preenchendo o espaço entre os 2. Ele não olhou para ela. Olhou para os vestidos. Tocou o prateado. Esse aqui é uma celebração. Você deve brilhar. Ele quis dizer como um elogio, mas soou como uma ordem. Você é um enfeite. Encante-os. Ela preferia o verde. Sentia-se mais ela mesma, mas discutir era inútil. Criaria atrito. Uma pequena rachadura na fachada perfeita da noite deles. E Julian odiava rachaduras. Vai ser o prateado, disse ela, forçando um sorriso. Ao vestir o vestido, sentiu o peso familiar da expectativa pousar sobre ela. As lantejoulas estavam frias contra sua pele, uma armadura bela mas inflexível. Ela já não era Helena Vance, a curadora de arte. Ela era a senhora Julian Croft, um acessório vital para a grande noite dele. No carro, um Rolls-Royce preto personalizado que deslizava pelas ruas da cidade como um fantasma. Julian estava elétrico. Percorria o telefone, ditando respostas afiadas para sua assistente via comando de voz. Diga a Marcus Thorne que falarei sobre a aquisição após o fechamento do mercado na segunda-feira, nem um segundo antes comandou ele. E lembre a equipe de eventos que o champanhe deve ser da safra de 2008. Sem substituições. Ele não perguntou como ela estava se sentindo. Não percebeu o modo como ela se contorceu quando o bebê deu um chute forte nas costelas. Ele já estava na festa, sua mente orquestrando cada detalhe, garantindo que sua presença fosse sentida por todos na sala. Helena olhava pela janela para o borrão de vidas menores. Pessoas chamando táxis, pegando um pedaço de pizza, rindo com amigos numa esquina. Uma pontada de saudade tão aguda e repentina que lhe tirou o fôlego atravessou seu peito. Ela queria aquilo, o anonimato, a simples realidade não curada. Ele levantou os olhos do telefone, um lampejo de irritação nos olhos antes de disfarçá-lo. Sim, querida. Talvez a gente pudesse fazer uma viagem depois que o bebê nascer? Só nós 3? Algum lugar tranquilo? Itália, talvez? Uma vila pequena? Sem telefones. O sorriso de Julian foi displicente, mas gentil, do tipo que se dá a um devaneio infantil. Eli, podemos ir para onde você quiser. Vamos alugar um iate, uma ilha particular. Você não vai precisar levantar um dedo. Mas sem telefones. A Nexus também é meu bebê. Eu não posso abandoná-la. Ele voltou a olhar para a tela. A conversa havia acabado. Ela retirou a mão. O bebê dele. Agora ele tinha 2. Um era uma corporação global de vários bilhões de dólares. O outro crescia dentro do ventre dela. Ela começava a temer que sabia qual dos 2 ele valorizava mais. Quando o Rolls-Royce parou na entrada discreta do Etal, o flash da câmera de um único paparazzo a cegou por um instante. Julian apertou sua mão, não com afeto, mas com um comando silencioso. O show começou. É hora de interpretar seu papel. E, como uma tola, Helena sorriu, levantou o queixo e saiu do carro. O vestido prateado brilhava sob as luzes da cidade, pronta para brilhar por seu marido. O interior do Etal era uma aula de contenção opulenta. Iluminação suave, madeira escura e tons abafados criavam uma atmosfera de intimidade conspiratória. O ar vibrava com a baixa frequência do poder. O murmúrio coletivo de pessoas que moldavam mercados e influenciavam políticas. Era uma sala onde um comentário sussurrado poderia lançar uma startup ou afundar uma ação. Elelanena percorreu o salão com graça treinada, um sorriso caloroso fixo no rosto. Recebeu beijos no ar de mulheres cobertas de diamantes e riu educadamente das piadas presunçosas de homens cujo patrimônio líquido só podia imaginar. Ela era uma anfitriã de consumo,
Um papel que aprenderá a interpretar com perfeição. Falava sobre arte, sobre a viagem recente a Mônaco, sobre o quarto do bebê que estavam projetando. Temas seguros e aprovados que a mantinham firmemente na caixa rotulada como a bela esposa de Julian Croft. Julian, enquanto isso, estava em seu elemento. Movia-se pela multidão não como convidado, mas como centro gravitacional. As pessoas orbitavam ao redor dele, desesperadas por um momento de atenção. Ele dava um tapinha nas costas de um homem, murmurava confidências em tom conspiratório e seguia adiante, deixando um rastro de egos inflados em seu caminho. Helena observava com uma mistura familiar de orgulho e inquietação girando dentro de si. Ele era brilhante, magnético, uma força da natureza. Mas ela conhecia a verdade. O calor que ele projetava era estratégico, o carisma uma ferramenta. Eles estavam sentados à cabeceira de uma longa mesa em estilo banquete. Helena à sua direita, e sua irmã mais nova, Amélia, à esquerda. Amélia era o único membro da família de Julian que parecia enxergar Helena como uma pessoa, e não como uma aquisição. Com olhos afiados e inteligentes que espelhavam os do irmão, mas com calor genuíno, ela se inclinou para Helena. Sua voz um alívio bem-vindo do zumbido ao redor. Você está deslumbrante, Helena, mas exausta, disse Amélia, o olhar suave de preocupação. Ele está te fazendo trabalhar demais? Helena deu um pequeno sorriso de agradecimento. O bebê decidiu que minha bexiga é um trampolim pessoal. Coisas da gravidez. Bem, se quiser fugir um pouco, é só me lançar um olhar. Vou inventar uma emergência familiar dramática. Estou ensaiando. Elas compartilharam uma risada cúmplice antes de Julian bater com o garfo na taça, chamando a atenção. A sala silenciou instantaneamente. Amigos, colegas, começou ele, a voz ressoando com uma confiança treinada. Obrigado por estarem aqui. Dizem que a medida de um homem está na companhia que mantém. Olhando ao redor desta sala esta noite, sinto-me muito bem medido, de fato. Uma onda de risadas apreciativas seguiu-se. Ele continuou falando sobre o futuro da empresa, sobre fronteiras tecnológicas, sobre uma nova fundação filantrópica que estava lançando. Foi um discurso magistralmente proferido, parte ostentação humilde, parte retórica visionária. Helena se viu momentaneamente cativada novamente, lembrando do homem que a conquistou com grandes ideias e ambição imparável. Ele concluiu erguendo a taça. Ao futuro, anexos e aos próximos 35 anos. A sala explodiu em aplausos e um coro de "Ao Julian". Enquanto a conversa de jantar recomeçava, o homem à direita de Helena, um petroleiro grisalho do Texas chamado Bill, virou-se para ela. Então, mocinha, disse ele com a voz grossa e arrastada do sul, Julia me contou que você trabalhava com arte. Deve ser bom não precisar se preocupar com carreira, né? Antes que Helena pudesse formular uma resposta educada que defendesse sua antiga vida sem parecer defensiva. Marcus Thorne, o rival elegante e perpetuamente sorridente de Julian, se inclinou do outro lado da mesa. Não seja antiquado, Bill, disse Marcus, os olhos brilhando de malícia. Helena é uma mulher formidável. Lembro de ter lido uma matéria sobre ela na Arte Fórum. Uma curadora brilhante. A perda do mundo da arte é o ganho de Julian. Embora eu imagine que seus talentos estejam meio subutilizados hoje em dia. O comentário pairou no ar, uma alfinetada sutil, porém inconfundível, contra Julian, questionando o papel da esposa. Helena sentiu o calor subir ao rosto. Sentiu o corpo de Julian tensionar ao lado dela. Esse era o jogo de Marcus. Encontrar os pontos fracos, as vulnerabilidades pessoais, e pressioná-los em público. Julian soltou uma risada curta e seca, um som que não alcançou os olhos. Ele passou o braço por trás da cadeira de Helena, um gesto que parecia possessivo, não afetuoso. Oh, Helena é crucial para meu sucesso, disse Julian, a voz perigosamente suave. Ele olhou ao redor da mesa, um artista performando para sua plateia. Todo imperador precisa de uma imperatriz. Ela cuida das nossas casas, gerencia nossa agenda social e garante que eu esteja bem apresentável nas festas. Ele fez uma pausa para o efeito e então sorriu um sorriso amplo, predatório. Ela é o melhor acessório que um homem poderia pedir, afinal, disse ele, num tom conspiratório de brincadeira, feito para todos ouvirem. Qual o sentido de fazer uma fortuna se você não tem uma bela acompanhante para levar ao jantar?
As palavras caíram no centro da mesa como pedras num lago silencioso. Silêncio. Foi apenas por um segundo, mas pareceu uma eternidade. Naquele momento, o mundo de Elenena girou sobre seu eixo. Apenas uma acompanhante. Não eram as palavras em si, mas a crueldade pública e casual delas. O petroleiro Bill soltou uma risada desconfortável. Alguns outros o imitaram, ansiosos para dissipar a tensão sufocante. Marcus Thorne apenas se recostou, um olhar de satisfação nos olhos. Ele havia encontrado o ponto fraco, e Julian, em sua arrogância, acabará de confirmá-lo. Helena sentiu cada gota de sangue abandonar seu rosto. Sentia os olhares de pena das outras mulheres, os movimentos desconfortáveis dos homens. Olhou para Julian, esperando, rezando, ver um lampejo de arrependimento, um sinal de que ele percebia ter ido longe demais. Não havia nada. Ele sorria, banhado na atenção, alheio à ferida que acabará de infligir. Ele não apenas a insultara. Revelara, da maneira mais clara possível, exatamente como havia. Ela não era sua parceira. Não era sua igual. Era um item de checklist para uma vida de sucesso. Ao lado da cobertura, do jato particular e do champanhe vintage. Sua visão se estreitou. O som ambiente do restaurante virou um zumbido distante. A única coisa que ela ouvia era a batida frenética e apavorada do próprio coração. Com uma calma que mais tarde a surpreenderia, Helena colocou o guardanapo sobre a mesa. Empurrou a cadeira para trás, o som rangendo alto no silêncio súbito da sala. Julian finalmente olhou para ela, o sorriso vacilando. Eli, onde você vai? Ela não olhou para ele. Não podia. Se olhasse, iria desmoronar, ou explodir. Em vez disso, olhou para Amélia, cujo rosto era uma máscara de pálido e horrorizado choque. Não estou me sentindo bem, disse Helena, a voz frágil, um fio fino. Acho que preciso ir para casa. Sem outra palavra, virou-se e se afastou da mesa. Caminhou com uma precisão estranhamente onírica, as costas eretas, a cabeça erguida. Sentia todos os olhos do restaurante sobre ela. Um peso físico contra sua pele. Não olhou para trás. Ela passou pela Maitre preocupada, atravessou a porta discreta e saiu para o ar fresco da noite, deixando para trás o som do marido chamando seu nome. O caminho de volta à cobertura foi um borrão de postes de luz e lágrimas. Assim que entrou no casulo silencioso do Rolls-Royce, a compostura que lutara tanto para manter-se despedaçou em 1000 pedaços. Um soluço dilacerante rasgou sua garganta, cru e doloroso. Ela se encolheu no banco de couro macio, envolvendo os braços em torno da barriga como se pudesse proteger seu filho ainda não nascido dos estilhaços do seu próprio coração partido. Apenas uma acompanhante. A frase ecoava e ecoava em sua mente, cada repetição torcendo ainda mais a lâmina. Não foi um erro. Não foi um escorregão. Foi a verdade exposta sob as luzes duras do escrutínio público. Todos os pequenos desprezos, as opiniões ignoradas, as suaves coerções dos últimos 3 anos de repente fizeram sentido. Não eram incidentes isolados. Eram parte de um padrão. Ele não estava construindo uma vida com ela. Estava encaixando-a dentro da vida dele. Quando as portas do elevador se abriram diretamente no apartamento, as lágrimas haviam cessado, substituídas por uma clareza fria e aterrorizante. A cobertura, anti-símbolo do sucesso compartilhado dos dois, agora parecia um mausoléu. A arte nas paredes, peças que ela antes amava, agora pareciam zombar dela com sua beleza silenciosa e estática. Ela caminhou pelos cômodos cavernosos, o vestido prateado, aquele que ele escolhera para ela, parecendo um figurino de uma peça que acabará em tragédia. Entrou no quarto e arrancou o vestido, deixando cair numa pilha reluzente no chão. Vestiu uma calça simples de cachemir e uma camiseta macia, roupas que pareciam sua própria pele. Por um momento, apenas ficou parada no centro do cômodo, respirando. Inspira. Expira. O silêncio era absoluto. Ele não a seguirá. Ele havia escolhido sua festa, sua plateia, em vez da esposa grávida e em frangalhos. Isso, mais do que qualquer coisa, lhe disse tudo o que precisava saber. Seu olhar caiu sobre o reflexo no espelho grande e ornamentado. Ela viu uma mulher que mal reconhecia. A curadora confiante e ambiciosa,
que antes comandava salas de leilão e debatia a teoria da arte com paixão, havia sumido. Em seu lugar, uma figura pálida e assombrada, com sombras sob os olhos. Mas, ao olhar mais de perto, viu algo mais surgir no fundo daquele olhar. Uma centelha do antigo fogo, um lampejo de desafio. O amor que sentia por Julian tinha sido real, mas fora construído sobre uma fundação de ilusão. A ilusão de que ele havia como igual. Naquela noite, ele destruiu essa fundação com uma marretada. E, entre os escombros, Helena soube que não poderia reconstruir, nem por si mesma, e certamente não pelo filho que carregava. Ela não criaria um filho ou filha numa casa onde a mãe fosse considerada um acessório. A decisão, quando veio, não foi um rompante emocional. Foi uma conclusão calma, racional. Estava acabado. Mas ela conhecia Julian. Ele não a deixaria ir tão facilmente. Não porque não pudesse viver sem ela, mas porque sua partida seria um desastre de relações públicas. Uma rachadura em sua armadura. Seria uma mancha em sua marca perfeita. Ele lutaria, não com amor, mas com advogados e acordos de confidencialidade. Tentaria controlar a narrativa, pintar Helena como instável, emocional, ingrata. Iria enterrá-la em taxas jurídicas e vergonha pública. Ela não deixaria isso acontecer. Ele a humilhou publicamente. Definiu-a diante do mundo. Ela decidiu, naquele momento, que iria se redefinir, também publicamente. Ela não seria vítima da história dele. Seria autora da sua própria. Com as mãos surpreendentemente firmes, alcançou o telefone. Percorreu os contatos. Dezenas de nomes ligados a Julian, não a ela. Parou em um. Chloe Bennet. Chloe não era apenas sua melhor amiga da faculdade. Era uma das advogadas de divórcio mais temidas de Nova York. Uma tubarão especializada em casos de alto conflito e alto patrimônio. Continuaram próximas. Mas Helena via menos à medida que se afundava mais no mundo de Julian. Julian achava a independência de língua afiada de Chloe insuportável. Agora, era exatamente disso que Helena precisava. Ela apertou o botão de chamada. Passava da meia-noite, mas ela sabia que Chloe atenderia. Helena! A voz de Chloe surgiu, instantaneamente alerta. Está tarde. Está tudo bem? É o bebê. O bebê está bem, disse Helena, a voz firme. Mas meu casamento acabou. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não de choque, mas de entendimento sombrio. Chloe nunca fora fã de Julian. O que ele fez? Perguntou, o tom mudando de amiga preocupada para profissional focada. Helena contou tudo. O jantar. Os convidados. A provocação calculada de Marcus Thorne. E então, as 4 palavras. Ele me chamou de acompanhante. Ela ouviu Chloe soltar o ar lentamente. Aquele filho da puta narcisista e condescendente, disse Chloe, o veneno na voz como um bálsamo para os nervos em carne viva de Helena. Ok, me escuta. Onde você está agora? Estou na cobertura. Ele ainda está na festa. Ótimo. Precisamos agir rápido antes que ele volte para casa e tente consertar isso com um talão de cheques e algumas lágrimas de crocodilo. Helena, o que você quer que aconteça? Esse era o momento da verdade. A antiga Elelanena teria desejado desaparecer, se esconder. A nova Elelanena, aquela forjada no fogo da humilhação daquela noite, tinha outra resposta. Quero o divórcio, Chloe, disse ela, a voz ganhando força. E quero ser eu quem conta a história. Ele tirou minha voz, meu coração, minha carreira, minha identidade. E eu vou recuperá-los. A partir de amanhã de manhã. Um sorriso lento surgiu na voz de Chloe. Entendi. Você não quer apenas deixá-lo. Quer deixar uma marca. Enquanto isso, você precisa arrumar uma mala. Apenas o essencial. Coisas que ele não vai notar de imediato. Passaporte, documentos pessoais, qualquer joia com valor sentimental que não tenha sido presente dele. Tem um apartamento corporativo em Midtown que está vazio. É seguro e ele não saberá procurar você lá. Vou mandar um carro em 1 hora. Não pegue nenhum dos carros dele. Entendeu? Sim, disse Helena, uma onda de adrenalina dissipando os últimos vestígios de tristeza. Ela já não era só uma vítima. Era uma estrategista. Ótimo!
Agora, a outra parte, continuou Chloe, a voz baixando para um sussurro conspiratório. A narrativa. Ele controla a imprensa de negócios, mas não os colunistas de fofoca. Não de verdade. Eles têm mais integridade do que ele pensa. Tem um contato no Page Six, uma jornalista chamada Maria Rodrigues. Ela é dura, mas justa. Detesta gente como Julia. Se dermos a ela exclusiva, ela vai correr com a história. Vazamos a matéria junto com uma cópia da petição de divórcio arquivada. Marcamos para 5 horas da manhã. Vai estourar na internet assim que a cidade acordar. Será a notícia número 1 antes mesmo do mercado abrir. A mente de Helena corria, processando a audácia do plano. Era implacável, rápida, pública. Uma página arrancada diretamente do manual de Julia. Vamos precisar de uma declaração, disse Helena. Ponto de mim? Exatamente, confirmou Chloe. Curta, poderosa e irrefutável. Usamos as próprias palavras dele contra ele. Durante a hora seguinte, alimentadas por fúria justa e café preto, Helena e Chloe escreveram sua declaração de independência. Foi um golpe magistral de raiva controlada e desafio elegante. Enquanto Helena arrumava a mala, suas mãos se moviam com propósito. Pegou a aliança de casamento da mãe, uma pequena coleção de livros de arte dos tempos da faculdade e uma foto emoldurada dela com Chloe rindo numa praia anos atrás. Deixou para trás os diamantes, as roupas de grife e a vida que havia sido cuidadosamente curada para ela. Assim que fechou o zíper da mala, o celular vibrou. Era Julia. Ela ignorou. Ele ligou de novo. E de novo. Então veio uma mensagem de texto. Eli, onde você está? As pessoas estão fazendo perguntas. Você me envergonhou. Helena encarou a mensagem, soltando uma risada amarga. Você me envergonhou. Mesmo agora, sua maior preocupação era a própria imagem. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma preocupação com os sentimentos dela. Apenas raiva por ela ter estragado sua noite perfeita. Aquela única mensagem solidificou qualquer dúvida restante. Foi o prego final no caixão do casamento. Ela digitou uma única resposta, os dedos frios e firmes. Estou em casa. A casa que você criou para sua acompanhante. Depois, bloqueou o número dele. Poucos minutos depois, o elevador privativo soou. O coração dela saltou para a garganta, pensando que fosse ele. Mas era o porteiro, um homem gentil chamado George, anunciando que o carro estava lá embaixo, o carro de Chloe. Helena lançou um último olhar à magnífica e vazia cobertura. Era um monumento ao ego de um homem, e ela estava feliz por deixá-lo. Saiu sem olhar para trás, entrando no elevador e descendo do reino nas alturas, pronta para começar uma guerra no chão abaixo. O apartamento corporativo em Midtown era o completo oposto da cobertura. Funcional, anônimo e, graças a Deus, estéril. A mobília era moderna, porém sem destaque. As paredes em bege neutro, e a vista era de um prédio comercial ao lado, não da imensidão cintilante de Manhattan. Era um lugar para trabalhar, não para viver. E, para Helena, parecia o lugar mais seguro do mundo. Chloe já estava lá, um redemoinho de energia focada. Seu laptop aberto sobre a mesa de jantar, agora transformada em centro de comando improvisado. Documentos legais empilhados com precisão de um lado, e 2 canecas de café fumegante esperavam no outro. Apesar da hora, agora quase 3 da manhã, Chloe parecia tão afiada como sempre, com blazer sob medida e jeans. O rosto uma mistura de lealdade feroz e zelo profissional. Bem-vinda à sala de guerra, disse Chloe, abraçando Helena com força e rapidez. Você está um caco, mas também está livre. Eu me sinto. Helena procurou a palavra, desperta. Pela primeira vez em muito tempo. Ótimo! A raiva é um excelente estimulante, disse Chloe, apontando para a cadeira à sua frente. Vamos ao trabalho. Redigi a petição inicial. Preciso que você leia. É padrão, mas estabelece a linha do tempo e inicia oficialmente o processo. Helena leu o jargão jurídico, sua antiga vida como curadora detalhista servindo bem. Estava tudo ali, frio e formal. Encerrando o casamento de Julian Croft e Helena Vance. Ver seus nomes num documento assim era impactante, mas também libertador. Era real. Está perfeito, disse ela,
A voz firme. Ok, vou protocolar eletronicamente no tribunal exatamente às 5 horas. No momento em que for registrada, torna-se pública. O que nos leva à fase 2, a declaração. Chloe virou a tela do laptop para Helena. Nela, havia um simples documento de texto. Declaração de Helena Vance. Após um período de reflexão cuidadosa, tomei a difícil decisão de solicitar o divórcio do meu marido, Julian Croft. Trata-se de uma questão profundamente pessoal. Mas, considerando a natureza pública de nossas vidas, decidi compartilhar minha verdade diretamente. Um casamento deve ser uma parceria entre iguais, construída sobre amor e respeito mútuos. Na noite passada, meu marido resumiu publicamente e de forma sucinta nosso casamento ao me chamar, a mim, sua esposa grávida, de apenas uma acompanhante. Essa caracterização não é uma base sobre a qual posso construir um futuro, para mim ou para meu filho. Peço privacidade enquanto atravesso essa transição e me preparo para dar as boas-vindas ao meu bebê em uma nova vida, mais saudável. Não farei mais comentários neste momento. Helena leu 2 vezes. Era brilhante. Devastador. Era verdade. Não atacava com sujeira nem revelava segredos. Apenas segurava um espelho diante das palavras de Julian, deixando sua arrogância se tornar sua ruína. A menção à gravidez era um golpe de mestre, transformando-a de esposa desprezada em mãe protetora. Chloe, isso é letal. Essa é a ideia, disse Chloe com um sorriso sombrio. Não estamos jogando o jogo dele. Estamos mudando as regras. Ele usa poder e dinheiro. Nós usamos a verdade. Ele vai ficar furioso. Ele vai ficar apoplético, corrigiu Chloe. Todo o império dele é construído sobre uma imagem de sucesso intocável e controle absoluto. Durante a hora seguinte, finalizaram um plano. Chloe preparou o e-mail para Maria Rodrigues, do Page Six. O assunto era simples, exclusivo, divórcio de Julian Croft. O corpo do e-mail conteria a declaração de Helena e uma cópia com carimbo de horário da petição de divórcio, provando sua autenticidade. À medida que o relógio se aproximava das 5 horas da manhã, uma estranha calma tomou conta de Helena. Era a maior aposta de sua vida. Enfrentava um homem que, com um telefonema, podia arruinar carreiras e esmagar empresas. Mas sentia uma força que não sentia há anos. Não era o poder dele, baseado em riqueza e influência. Era o seu, baseado em convicção e respeito próprio. É a hora, disse Chloe suavemente, o dedo pairando sobre o mouse. Está pronta? Helena olhou pela janela. O céu começava a clarear, passando do preto profundo para um roxo machucado. A cidade ainda dormia, inconsciente da bomba digital prestes a explodir. Estou pronta, disse Helena. Respirou fundo. Faça. Com um clique decisivo, Chloe apertou enviar. Não havia mais volta. Por alguns minutos, ficaram em silêncio. O único som era o zumbido do laptop. O sol começou a nascer, lançando raios dourados entre os prédios. Parecia simbólico, o amanhecer de uma nova era em sua vida. Então, às 5h21, o telefone de Chloe vibrou. Era um e-mail de Maria Rodrigues. Recebido. Uau! A matéria vai ao ar em 5 minutos. Segurem-se. Chloe olhou para Helena, os olhos arregalados. Lá vamos nós. Ela rapidamente acessou o site do Page Six e começou a atualizar a página. E então, lá estava. Manchete. O fim do Rei Croft. Esposa grávida Helena Vance pede o divórcio após ser chamada de acompanhante na festa de aniversário do milionário. A matéria era tudo o que esperavam. Maria havia usado a declaração de Helena na íntegra, enquadrando-a como uma poderosa resposta de uma mulher desprezada. Incluiu detalhes da festa luxuosa, dos convidados famosos, e do contexto da enorme fortuna de Julian, o que fez seu comentário parecer não apenas cruel, mas grotescamente arrogante. O artigo terminava com uma linha simples e devastadora. Fontes dizem que o Sr. Croft comemorava seu aniversário de 35 anos. Pode ser um que ele viverá para se arrepender. Em segundos, a história tomou conta da internet. Chloe abriu o Twitter. #+OneDivorce já estava em alta. Compartilhado por jornalistas, celebridades e milhares de pessoas comuns. Os comentários eram uma enxurrada de apoio a Helena e condenação a Julia.
Bem feito por ela. Um homem que desrespeita a mãe do próprio filho não é rei. É covarde. Imagina ter bilhões e ainda assim sua única personalidade ser babaca rico. Helena, esse bebê está melhor longe dessa energia tóxica. Vai com tudo, mamãe. Helena rolava os comentários, as lágrimas enchendo os olhos. Mas não eram de tristeza. Eram de validação. Ela não estava sozinha. O mundo via o que ela via. Eles entendiam. Conseguimos, sussurrou ela, com um tom de reverência. Ainda não acabou, disse Chloe, o olhar de triunfo contido. Isso é só o primeiro ataque. Agora é esperar o rei perceber que foi colocado em xeque-mate. Enquanto o sol iluminava por completo a cidade, Helena sabia que Julian acordaria em breve. Alcançaria o telefone, esperando ver manchetes brilhantes sobre sua festa e sua genialidade empresarial. Em vez disso, encontraria seu mundo cuidadosamente construído pegando fogo. Incendiado por uma faísca que ela acendera com apenas 4 palavras dele. A guerra havia começado. E, pela primeira vez, Helena sentia que tinha chance de vencer. Julian Croft acordou às 6h15, como fazia todas as manhãs. Seu relógio biológico era tão preciso e implacável quanto os algoritmos que comandavam sua empresa. ChatGPT cede. Ele esticou a mão para o celular na mesa de cabeceira, um reflexo automático, pronto para verificar os mercados futuros e os e-mails da madrugada vindos de seus escritórios na Ásia. Mas a tela que o recebeu não era o preto e verde familiar do seu app de investimentos. Era uma explosão caótica de notificações, centenas de mensagens de texto, dezenas de chamadas não atendidas, alertas de todos os grandes veículos de notícias. Sua testa se franziu em irritação. Terá sido queda de servidor? Algum rival teria lançado um produto concorrente durante a noite? Deslizou o dedo por uma notificação do New York Times. A manchete tirou o ar de seus pulmões. CEO da Nexus Dynamics, Julian Croft, tem casamento implodido em espetáculo público. Seu sangue gelou. Desesperado, abriu outro alerta. Dessa vez do Wall Street Journal, seu jornal de preferência, cuidadosamente cultivado por sua equipe de PR ao longo dos anos. Comentário acompanhante desencadeia divórcio de alto risco e ameaça a imagem da Nexus. Suas mãos começaram a tremer. Não era uma crise de negócios. Era uma aniquilação pessoal, sendo transmitida globalmente. Finalmente viu o link para a matéria do Page Six. A origem de tudo. Leu o texto, seu rosto perdendo cor a cada palavra. A declaração dela. A citação dele. Apenas uma acompanhante. Ver suas próprias palavras descuidadas jogadas de volta, preto no branco, despidas de qualquer tom de brincadeira e apresentadas como fato frio e duro, fez seu estômago se contorcer. Levantou-se bruscamente na cama, os lençóis de seda escorrendo pela cintura. Helena, chamou, a voz rouca. O silêncio da cobertura foi a resposta. O espaço que na noite anterior parecia um reino agora era um túmulo. Viu o vestido prateado dela jogado no chão, como a pele cintilante de uma cobra descartada. Lembrou-se de quando ela saiu da festa. Lembrou-se da própria raiva por ela ter causado uma cena, por tê-lo envergonhado. A falta absurda de autoconsciência o atingiu como um soco. Ele não havia ligado. Não havia checado como ela estava. Havia enviado uma única mensagem birrenta e acusatória. E em seu silêncio, ela havia declarado guerra. Seu primeiro instinto foi controlar. Precisava consertar. Apagar a história. Descou para seu chefe de PR, um bulldog chamado Frank. Eram 6h30, mas Frank atendeu no primeiro toque, a voz já tensa. Julian, estou tentando falar com você há 1 hora. Isso é um furacão categoria 5. Acabe com isso, Frank, rosnou Julian, andando de um lado para o outro no chão de mármore. Não me importa o custo. Ligue para os editores. Ameace cortar o investimento em publicidade. Solte um comunicado. Diga que ela está instável, que é hormonal por causa da gravidez. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Julian, eu não posso. Como assim não pode? Rugiu Julian. Eu te pago 7 dígitos por ano para resolver problemas. Isso não é um problema que você possa enterrar com dinheiro, disse Frank, a voz plana. Ela usou suas próprias palavras.
Não é um, ela disse, ele disse. É, ele disse, e ela confirmou. Não temos saída. Se atacarmos uma mulher grávida que se apresentou com dignidade, vamos parecer monstros. A hashtag Tia Helena já está em alta no mundo inteiro. Fomos superados. Julian esmurrava a mesa de vidro, o som rompendo o silêncio do apartamento. Superado. Ele, o mestre estrategista, o homem que enxergava 10 jogadas à frente, fora pego de surpresa pela própria esposa. A mulher que ele acreditava ser um belo e obediente acessório havia executado um ataque midiático de nível corporativo. Seu celular vibrou. Era sua irmã, Amélia. Ele atendeu, pronto para esbravejar, mas ela falou primeiro, a voz gelada de fúria. Acabei de ver a notícia, Julian, e preciso dizer, estou enojada. Amélia, agora não é hora. É exatamente a hora, disparou ela. Sentei ao seu lado ontem. Eu vi o que você fez. Vi o rosto dela. Vi ela morrer por dentro. E você nem percebeu. Estava ocupado demais agradando seus bajuladores. O que há de errado com você? Você realmente achou que ela simplesmente engoliria aquilo? Que ela sentaria ali, sendo sua acompanhante bonita e silenciosa, para sempre? Foi uma piada, pelo amor de Deus. Não, não foi, respondeu Amélia, a voz afiada como lâmina. Uma piada é engraçada. Aquilo foi uma revelação. Foi a verdade de como você a vê. E ela foi inteligente o suficiente para finalmente acreditar em você. Você não perdeu uma acompanhante, seu idiota. Você perdeu sua esposa. E, pelo que parece, está prestes a perder muito mais. Ela desligou. Aquele tom final foi mais devastador que qualquer manchete. Amélia sempre fora sua defensora, seu ponto de equilíbrio. Agora estava com Helena. A realidade de seu isolamento começou a se instalar. Tentou ligar para Helena. A chamada não completava. Um choque. Ela havia bloqueado seu número. Estava completamente isolado. O dia virou um pesadelo. O conselho de administração convocou uma reunião emergencial. As ações da Nexus Dynamics, construídas sobre sua imagem de estabilidade visionária, caíram 12% no pré-mercado, eliminando bilhões em valor. A percepção pública era catastrófica. Como poderia liderar uma gigante global de tecnologia se sua vida pessoal era um incêndio descontrolado provocado por ele mesmo? Marcus Thorne, com alegria maliciosa, adicionou lenha à fogueira, dando uma citação a Bloomberg. A cultura de uma empresa começa no topo. Aqui, priorizamos parceria e respeito. É uma pena que outros não façam o mesmo. Foi uma adaga, e acertou em cheio. Julian passou o dia trancado com sua equipe jurídica. Eles estavam sóbrios, realistas. Helena está sendo representada por Chloe Bennett, disse Henderson, seu advogado principal. Chamam ela de a executora. Ela vai direto na jugular, Julian. A primeira jogada foi o ataque na mídia. A próxima será financeira. Dada a humilhação pública e a alegação de sofrimento emocional, ela não vai apenas levar metade. Vai levar metade mais um prêmio por danos morais. E o juiz vai conceder. Julian afundou na poltrona de couro do escritório. A cidade cintilando com escárnio pela janela. Passará a vida construindo uma fortaleza impenetrável de riqueza e poder. Acreditava ser invencível. Mas, numa única noite de arrogância deslumbrante, dera à esposa a chave dos portões. E ela não apenas saiu. Ela o trancou lá dentro e incendiou tudo. Repassava o momento repetidamente. O olhar presunçoso em seu rosto. O silêncio ferido e chocado de Helena. Ele tinha feito aquilo. Tinha dito aquelas palavras. Estava tão obcecado com a imagem de poder, que destruiu a única pessoa que o amava por quem ele era por trás da fachada. Pensou no bebê. Seu filho. Um filho que agora nasceria em um lar quebrado, com pais transformados em manchete de tabloide. Ele queria um legado. Um herdeiro para seu império. Agora, seu legado era uma hashtag viral. Tarde da noite, sozinho na vasta e silenciosa cobertura, Julian Croft finalmente compreendeu. Ganhará todas as batalhas que travara. No conselho, em Wall Street, no mundo da tecnologia. Mas perderá a única guerra que realmente importava.
O silêncio não era mais apenas ausência de som. Era o som do futuro. Um futuro sem ela. E era ensurdecedor. 3 meses se passaram. O furacão inicial do anúncio de divórcio eventualmente se dissipou, como toda história viral, substituída por novos escândalos e indignações frescas. Mas as brasas continuaram acesas. A expressão divórcio do acompanhante entrou no léxico cultural. Um atalho para um tipo específico de queda arrogante em alta escala. Para Julian, as consequências foram duradouras. O acordo de divórcio foi tão brutal quanto Chloe prometera. Helena, guiada pela mente jurídica afiada da amiga, recusou-se a ser silenciada por um nada hermético. Em vez disso, aceitou um acordo estritamente financeiro, mas imenso. Levou não apenas sua parte dos bens matrimoniais, mas uma porção significativa das ações pessoais de Julian na Nexus Dynamics. O suficiente para torná-la independentemente rica por 100 vidas. E o bastante para diluir o controle dele sobre a empresa que ele considerava sua alma. Conselho, assustado com sua imprudência, aproveitou a oportunidade para nomear um novo presidente, deixando Julian com o título de CEO, mas retirando dele a autoridade final. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava prestando contas a alguém além de si mesmo. Seu reino encolhera. Os antigos associados mantinham distância. Os convites para a festa sumiram. Seu círculo social, construído sobre o solo instável do poder e da proximidade, desmoronara. Ele ainda era bilionário. Mas um bilionário diminuído. Um conto de advertência sussurrado nas mesmas galas onde antes reinava. Vagava pela cobertura silenciosa como um fantasma na vida que havia construído, e depois incendiado. Helena, por outro lado, havia desaparecido. Não deu uma única entrevista de seguimento. Não posou para capas de revistas. Não assinou contrato para nenhum livro. Após sua declaração poderosa, simplesmente sumiu da vista do público, negando à mídia faminta o segundo ato dramático que tanto ansiava. Ela saiu do apartamento corporativo de Chloe e deixou Nova York completamente. Comprou uma propriedade ampla e ensolarada em Santa Bárbara, Califórnia. Era uma casa antiga, uma hacienda em estilo espanhol, com paredes brancas espessas, telhado de terracota e um pátio transbordando de buganvílias. Privada, escondida nas colinas, com vista para o Oceano Pacífico. Era um lar, não uma vitrine. Sua vida era tranquila e intencional. Passava as manhãs fazendo yoga pré-natal no jardim. As tardes lendo e se preparando para a chegada do bebê. O terceiro quarto fora convertido em estúdio, e, pela primeira vez em anos, ela voltou a pensar em arte. Não como ativo ou moeda social, mas como paixão. Reconectou-se com antigos amigos do mundo da arte. Pessoas que a conheciam como Elelane Vance, não como Sra. Croft. Falavam sobre pinturas e artistas, não sobre ações e eventos de gala.